Você já teve a sensação de que algo dentro de você está pedindo para ser curado, mas você ainda não sabe muito bem por onde começar? Há uma inquietação que cresce quando o Domingo da Misericórdia se aproxima, uma voz suave que insiste, uma chamada que parece atravessar o barulho da semana, os compromissos, o cansaço, e chega até o lugar mais quieto do seu coração. E talvez você esteja aqui agora porque essa voz não parou de falar. Há momentos em que Deus não apenas convida, Ele chama com uma urgência que mistura ternura e seriedade ao mesmo tempo. O Domingo da Misericórdia é um desses momentos. O Cristo ressuscitado aparece com as chagas abertas, sopra a paz sobre os seus discípulos e abre o próprio coração ferido como um abrigo para quem sabe que precisa de refúgio. Você consegue imaginar isso? Um Deus que mostra suas feridas para que você não tenha vergonha das suas. Essa imagem deveria parar qualquer alma no meio do caminho, porque o convite é real, e ele é para você. Mas existe uma pergunta que nasce junto com esse convite. Uma pergunta que a maioria das pessoas prefere evitar porque ela exige honestidade demais. Como entrar no Domingo da Misericórdia com a alma verdadeiramente aberta? Como receber uma graça tão grande se o coração ainda carrega pesos que não foram nomeados, que nunca foram entregues, que ficam escondidos embaixo da rotina religiosa, das rezas automáticas e das aparências de fé que construímos para os outros e muitas vezes para nós mesmos? Essa pergunta é incômoda, mas ela é santa. E é precisamente aqui que a sabedoria de Santa Teresa de Ávila entra como uma luz que não pede licença para iluminar os cantos mais escuros da alma. Ela não te diria o que você quer ouvir. Ela te diria o que você precisa ouvir. E às vezes, essas duas coisas são muito diferentes. Santa Teresa de Ávila nasceu em 1515 na Espanha e desde jovem foi marcada por uma busca profunda por Deus, que não se contentava com superfícies. Ela entrou no Carmelo, mas por muitos anos viveu uma vida dividida entre o mundo e a oração, entre a aparência de fé e a fé de verdade. E foi exatamente dessa tensão interior que ela extraiu seus maiores ensinamentos. Ela mesma descreveu em seu livro chamado Livro da Vida a longa batalha que travou com sua própria tibieza, com a oração abandonada, com o amor próprio disfarçado de piedade. Ela não escreveu de um lugar de perfeição. Ela escreveu de um lugar de reconhecimento brutal da própria fraqueza transformada pela graça de Deus. E é por isso que o que ela tem a dizer ainda ecoa com tanta força em corações que vivem séculos depois dela. A experiência da alma humana diante de Deus não mudou, e as armadilhas do coração continuam sendo as mesmas. A doutora da Igreja, como ela é chamada desde que Paulo VI lhe conferiu esse título em 1970, ensinava que a oração verdadeira não é um exercício de performance religiosa. Ela escreveu no Caminho de Perfeição que a oração é um trato de amizade com aquele que sabemos que nos ama. Pense nisso por um momento. Não uma prática, não um ritual, não uma obrigação. Uma amizade. E como toda amizade verdadeira, ela exige presença, honestidade e a coragem de aparecer como você realmente é, não como você gostaria que os outros pensassem que é. Antes de entrar no Domingo da Misericórdia, Santa Teresa te convidaria para essa honestidade que dói um pouco, mas que liberta muito mais do que machuca. Porque a misericórdia não foi dada para ser admirada de longe. Ela foi dada para entrar fundo, até os lugares que você ainda não abriu para ninguém. Pense por um instante na última vez que você realmente orou de verdade. Não rezou por costume, não recitou palavras familiares enquanto a mente vagava por 1000 outros lugares, mas orou com presença, com o coração ali, com aquela sensação de que havia alguém do outro lado ouvindo com atenção. Quando foi essa última vez? Se a resposta demorou para chegar, se ela veio acompanhada de um certo desconforto, de uma vaga culpa que você rapidamente tentou empurrar para o lado, isso já é um sinal que vale prestar atenção. O primeiro pecado que Santa Teresa nomearia antes do Domingo da Misericórdia é a negligência na oração. Não a secura involuntária, não o cansaço legítimo de quem luta, e às vezes sente que o céu está fechado. Ela fala do abandono consentido, da alma que parou de lutar, que se acostumou a viver sem diálogo com Deus,
que adia a oração sempre para depois de mais uma tarefa, de mais uma série, de mais um dia. A negligência na oração não aparece de repente. Ela se instala devagar, como umidade numa parede, invisível no começo, destruidora no longo prazo. Primeiro você encurta o tempo de oração porque o dia estava cheio. Depois você pula a oração porque está cansado. Depois você passa dias sem rezar e nem percebe mais. E então, algo sutil começa a acontecer dentro de você. A consciência vai perdendo sensibilidade. A tentação encontra menos resistência porque você não está mais fortalecido. A caridade começa a esfriar. E os pecados que antes te perturbavam começam a parecer normais. Santa Teresa sabia que muitas quedas graves são preparadas por longos períodos de tibieza escondida, de orações esquecidas, de Deus deixado para o fim da lista de prioridades. E quando a alma percebe onde foi parar, o caminho de volta parece longo demais para ser percorrido. Mas é exatamente aqui que a misericórdia de Deus se revela maior do que qualquer distância que você criou. Você pode estar com meses, talvez anos de oração negligenciada nas costas, e ainda assim o coração de Cristo está esperando com as chagas abertas. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina no parágrafo 2098 que a adoração devida a Deus exige um coração que se volta para Ele com totalidade. Essa totalidade não é perfeição, mas direção. É a decisão de voltar. E antes do Domingo da Misericórdia, esta é a primeira confissão que liberta. Reconhecer que você deixou o diálogo com Deus cair no esquecimento, que você colocou outras coisas no lugar onde somente Ele deveria habitar, e que o coração ressequido que você sente é exatamente o coração que Ele quer irrigar com a sua graça. Você consegue deixar isso ser nomeado? Consegue levar esse peso real ao confessionário sem esconder embaixo de justificativas? Santa Teresa não aceitaria a desculpa de que a vida é muito corrida para orar. Ela reformou conventos, fundou 17 mosteiros, escreveu obras que até hoje são estudadas em universidades teológicas do mundo inteiro. Enfrentou oposição da igreja e de autoridades civis. Tudo isso com uma saúde frágil e em décadas marcadas por turbulência religiosa. E ainda assim, ela defendia que a oração não é o que sobra no final do dia. Ela é o que sustenta o dia inteiro. Quando você abre mão dessa sustentação, começa a andar com as próprias forças, e as próprias forças humanas são finitas, frágeis e se esgotam com uma velocidade que assusta. A negligência na oração é um pecado que merece confissão real antes do Domingo da Misericórdia, não porque Deus queira te punir por isso, mas porque a confissão é a porta, e você precisa abrir essa porta para que a graça possa entrar com toda a sua força restauradora. Existe uma ferida que muitas pessoas carregam por anos e que raramente aparece nas listas de exame de consciência, porque ela sabe se camuflar muito bem. Ela se esconde dentro de um sorriso educado para a pessoa que te feriu. Dentro de uma oração que você reza em voz alta pedindo misericórdia, enquanto por dentro o coração está duro como pedra. Você sabe de qual ferida estamos falando. O rancor, a recusa em perdoar. A porta interior que você mantém fechada para alguém específico, talvez para um familiar que te decepcionou de um jeito que ainda dói só de lembrar. Talvez para um amigo que te traiu. Talvez para alguém que fez um mal tão profundo que você chegou a concluir que perdoar seria o mesmo que dizer que o que aconteceu estava certo. Mas o perdão não é isso. E Santa Teresa te ajudaria a entender que essa porta fechada é um dos maiores impedimentos para que a graça do Domingo da Misericórdia possa agir de verdade na sua vida. A falta de perdão é o segundo pecado, que precisa ser levado ao confessionário antes desse domingo. E note bem a diferença entre lutar para perdoar e recusar-se a perdoar. Ninguém está dizendo que perdoar é fácil. Ninguém está diminuindo a dor das feridas que foram abertas na sua história. Santa Teresa sabia que o coração humano é complexo e que certas dores não se apagam com uma resolução de vontade. Mas existe uma diferença enorme entre a alma que está no processo de perdoar, que luta, que pede graça, que se arrepende quando o rancor volta, e a alma que simplesmente decidiu não soltar o outro de sua prisão interior. Essa segunda postura precisa ser confessada,
porque ela está te mantendo preso junto com aquele que te feriu. O Cristo ressuscitado que aparece no Evangelho de João, no capítulo 20, entra dizendo as palavras mais belas que poderiam ser ditas. A paz esteja convosco. Mas pense, como essa paz vai encontrar espaço dentro de um coração que ainda masca ofensas antigas, que ainda refaz em imaginação as cenas da mágoa, que ainda sente aquele aperto no peito quando o nome daquela pessoa é mencionado. A paz não se impõe. Ela encontra espaço onde o rancor foi solto. E às vezes, o ato mais espiritual que você pode fazer antes do domingo da misericórdia é exatamente este: ir ao confessionário e dizer com honestidade que seu coração ainda está endurecido, que você sabe que precisaria perdoar, que você não chegou lá ainda e que você precisa da graça de Deus para conseguir. Isso não é fraqueza. Isso é uma das confissões mais corajosas que uma alma pode fazer. Santa Teresa ensinava que a alma só avança no caminho espiritual quando aceita ser trabalhada na humildade e na caridade, e que estas duas virtudes andam juntas de uma forma que não pode ser separada. Você não pode crescer em humildade enquanto nutre superioridade em relação à pessoa que te feriu. E você não pode crescer em caridade enquanto mantém guardada uma lista interna de quem não merece sua misericórdia. O Evangelho de Mateus, no capítulo 6, é direto ao ponto. Se vocês perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também perdoará as de vocês. Mas se não perdoarem, o Pai também não perdoará as suas. Essa é uma das afirmações mais sérias de Jesus nos Evangelhos, e ela merece ser levada a sério antes do domingo da misericórdia. Guardar rancor não é apenas um problema emocional ou psicológico. É um problema espiritual que fecha o coração à própria misericórdia que você deseja receber. Existe um campo da vida interior onde a vergonha muitas vezes é maior do que a coragem de nomear, onde o silêncio do confessionário parece mais assustador do que em qualquer outra área, e onde o inimigo da alma trabalha com particular eficiência exatamente porque sabe que a vergonha mantém o segredo e o segredo mantém o pecado. É o campo da impureza. E o terceiro pecado que precisa ser levado ao confessionário antes do domingo da misericórdia é a impureza que foi transformada em hábito tolerado. Não a luta, não a fraqueza que tropeça e se levanta, não o pecado cometido com dor real e vontade sincera de mudar, mas o hábito aceito, a acomodação gradual, o pecado que deixou de ser chamado pelo seu nome porque parece impossível de superar, e por isso você simplesmente parou de lutar. Santa Teresa, com a profundidade de conhecimento que tinha sobre a alma humana, entenderia sem dificuldade como esse processo funciona. Primeiro vem a queda acompanhada de arrependimento. Depois a queda com menos arrependimento. Depois, a queda vista como inevitável. Depois, a queda que nem é percebida como queda. Esse processo de embotamento espiritual no campo da impureza é um dos mais perigosos, porque acontece devagar, porque mistura fraqueza real com auto-engano elaborado, e porque a vergonha frequentemente impede que a pessoa leve isso ao confessionário com clareza e verdade. Mas Santa Teresa não te deixaria chamar de coisa normal aquilo que continua ferindo a pureza do coração, do olhar, da imaginação e do corpo. Porque o que se normaliza perde urgência de cura. E o que perde urgência de cura apodrece em segredo. Antes de você continuar, quero te fazer uma pergunta que precisa ser respondida com honestidade verdadeira. Não com a resposta que soa bem, mas com a resposta real. Você está lutando de verdade nessa área? Ou simplesmente se acostumou a cair? Porque existe uma diferença enorme entre as duas coisas perante Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2337, ensina que a castidade integra a sexualidade na pessoa e exige domínio de si e graça de Deus. Ninguém conquista a pureza apenas por força de vontade. Mas ninguém também cresce nessa área sem ao menos se recusar a fazer pactos com as ocasiões de pecado, sem ao menos lutar, sem ao menos levar ao confessionário com sinceridade aquilo que ainda está desordenado. O Domingo da Misericórdia pede verdade também aqui, especialmente aqui,
Porque o amor de Deus se derrama com mais força, onde a alma se curva com mais humildade diante de sua própria miséria. Se você está acompanhando até aqui, eu preciso te pedir uma coisa. Escreva nos comentários a frase: "Estou pronto para a misericórdia". Isso é um ato de coragem espiritual. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, porque nos próximos capítulos o que vem é ainda mais profundo e mais libertador do que o que você já ouviu. A jornada da alma em direção ao Domingo da Misericórdia não é um caminho de sentimentos bonitos. É um caminho de verdade. E quem tem coragem de caminhar nessa verdade, descobre que a misericórdia de Deus não tem fundo. Agora chegamos a um ponto onde é preciso falar de algo que a maioria das pessoas não esperaria encontrar numa lista de pecados a confessar antes do Domingo da Misericórdia. Você talvez esteja pensando: eu rezo, frequento os sacramentos, tenho disciplina espiritual, levo a fé a sério. Isso é bom. Mas existe um veneno que costuma entrar justamente pela porta da virtude. Santa Teresa o conhecia muito bem porque ela própria travou batalhas internas contra ele. Esse veneno tem um nome: orgulho espiritual. E ele é o quarto pecado que precisa ser confessado antes do Domingo da Misericórdia, exatamente porque é o que mais se disfarça, o que mais se esconde dentro de gestos piedosos, e o que mais fecha a alma à misericórdia, precisamente porque a faz sentir que não precisa tanto dela. O orgulho espiritual é aquele movimento quase imperceptível de comparação que acontece dentro de você quando você percebe que reza mais do que alguém, que é mais fiel aos sacramentos, que tem mais disciplina espiritual do que aqueles ao seu redor. É aquela satisfação secreta quando você nota que outros caíram em pecados que você conseguiu evitar. É aquele julgamento interno, às vezes tão automático que você nem percebe, de quem está levando Deus a sério e quem não está. Santa Teresa combateria essa armadilha com uma firmeza que não deixaria espaço para desculpas, porque ela sabia, da forma mais profunda que alguém pode saber, que uma alma pode abandonar pecados visíveis e ainda assim estar profundamente presa ao amor próprio. E o amor próprio religioso é o mais difícil de detectar, porque usa linguagem piedosa para se proteger. O Evangelho de Lucas, no capítulo 18, apresenta a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu se coloca diante de Deus e começa a orar dizendo que, graças a Deus, não é como os outros, que jejua 2 vezes por semana, que paga o dízimo de tudo o que possui. Ele não está mentindo, está fazendo tudo isso de verdade, mas a oração dele está toda voltada para si mesmo, para a imagem que ele tem de si diante de Deus, para o prazer de se sentir melhor do que os outros. E o publicano, que nem ousa levantar os olhos para o céu, apenas bate no peito e diz: "Tem misericórdia de mim, que sou pecador." E é o publicano que vai para casa justificado. Você consegue identificar qual das duas posturas está mais próxima do que acontece dentro de você quando você compara sua fé com a dos outros ao seu redor? Essa pergunta é desconfortável, mas ela é necessária. Santa Teresa insistia de uma forma que atravessava todas as suas obras que a humildade verdadeira nasce do autoconhecimento diante de Deus. Não um autoconhecimento que se compara com os outros e sempre sai bem, mas um autoconhecimento que se vê com clareza diante da santidade infinita de Deus e entende que a distância é muito maior do que o ego quer admitir. O orgulho espiritual fecha a alma para a misericórdia, porque a mantém mais ocupada com sua própria imagem religiosa do que com a verdade. Uma alma assim pode se confessar com frequência, pode rezar longos terços, pode jejuar e fazer penitências, e ainda assim continuar blindada por dentro contra a transformação real que a graça de Deus quer operar. Confessar o orgulho espiritual antes do Domingo da Misericórdia pode ser uma das coisas mais libertadoras que alguém faz na vida espiritual, porque é o momento em que a alma finalmente para de se contemplar e começa a se deixar salvar. Há uma última área que precisa ser abordada antes de falarmos sobre como levar tudo isso ao confessionário com verdade e coragem. E ela é talvez a mais silenciosa de todas. Não é um pecado de ação escandalosa. Não é algo que alguém de fora conseguiria facilmente apontar. É o pecado da omissão. É a falta de caridade concreta.
E esse é o quinto pecado que Santa Teresa te convidaria a examinar com honestidade antes do Domingo da Misericórdia. Porque há muitas pessoas que não se identificam como pecadoras graves, simplesmente porque não cometem os erros mais visíveis. Mas esquecem que a frieza, a dureza, a indiferença e o egoísmo também têm peso espiritual. Também precisam ser confessados. Também fecham a alma à graça. Pense na sua vida concreta. Não na sua vida espiritual em abstrato, não nos sentimentos bonitos que você tem quando ouve uma música sacra ou quando sente uma consolação na oração, mas na sua vida real. Como você trata as pessoas que vivem com você? Tem sido um pai ou uma mãe presente e generosa? Tem sido um filho que cuida, que liga, que aparece? Tem sido um cônjuge que doa, que serve, que suporta com paciência? Tem olhado para as necessidades dos outros ao seu redor? Ou tem se refugiado no conforto do seu próprio mundo interior? A carta de Tiago, no capítulo 2, nos pergunta de forma direta: de que adianta alguém dizer que tem fé se não tiver obras? E um pouco antes, afirma que se um irmão ou irmã estiver nu e sem o alimento necessário para o dia, e alguém lhes disser para ir em paz, que fique aquecido e satisfeito, mas não lhes der o que o corpo precisa, de que adianta isso? A fé sem obras é morta. Santa Teresa nos lembraria com toda a sua autoridade espiritual que a oração verdadeira precisa produzir amor real. Uma contemplação que não se traduz em caridade concreta está incompleta. Ela escreveu que o Senhor não nos pede grandes coisas, mas que qualquer coisa que fizermos, façamos pelo amor dele. E às vezes as coisas mais pequenas, as mais próximas, as mais cotidianas, são as que mais revelam onde o coração realmente está. Se você reza muito e continua impaciente com as pessoas ao seu redor, se você frequenta os sacramentos e ainda assim trata com dureza quem depende de você, se você fala da misericórdia de Deus e não consegue ser misericordioso com o familiar mais próximo que está te irritando, algo está desordenado. E isso precisa ser nomeado no confessionário. Porque a misericórdia que você quer receber no Domingo da Misericórdia não é um espetáculo espiritual privado entre você e Deus. Ela quer se tornar canal. Ela quer fluir através de você para as pessoas que estão mais perto de você. O Cristo ressuscitado que perdoa também envia. O mesmo Jesus que sopra a paz sobre os discípulos no capítulo 20 de João também os envia. Como o Pai me enviou, assim eu também vos envio. Receber misericórdia é sempre um começo de missão. E a missão começa em casa, começa na família, começa com a pessoa mais difícil de amar que está na sua vida agora mesmo. Confessar a falta de caridade concreta não é um detalhe moralista. É abrir espaço para que o amor de Deus desça da contemplação para a vida real, que é onde a graça precisa chegar. Chegou o momento de falar sobre como levar tudo isso ao confessionário de uma forma que seja verdadeira, simples e sem armadilhas do ego que continuam operando mesmo dentro do confessionário. Porque sim, o ego também aparece no confessionário. Ele aparece quando você embeleza o pecado com linguagem filosófica para que soe menos grave. Aparece quando você justifica demais, quando você explica a circunstância, quando você compara com o que poderia ter feito de pior. Aparece quando você confessa a versão do pecado que parece mais aceitável, não a versão real. Santa Teresa preferiria uma confissão pobre e verdadeira a uma longa explicação que no fundo está protegendo o ego. O confessionário não é o lugar onde você precisa parecer bom, é o lugar onde você precisa deixar-se curar. O caminho começa com um exame de consciência honesto, feito com tempo, com silêncio, com disposição real para ver o que está lá. Não um exame de consciência feito às pressas antes de entrar na fila do confessional, mas um momento de oração onde você genuinamente pede ao Espírito Santo que ilumine os ângulos escuros da sua alma. Talvez você precise de um papel, de uma caneta, de um espaço de silêncio. Talvez você precise reler os 5 pecados que foram apresentados aqui, com calma, e perguntar diante de Deus, com honestidade, quais deles estão realmente presentes na sua vida.
a negligência na oração, a falta de perdão e o rancor guardado, a impureza tratada como hábito tolerado, o orgulho espiritual escondido atrás de piedade, a falta de caridade concreta nas relações mais próximas. Você consegue olhar para cada um desses pontos sem se defender? Essa disposição de não se defender é o começo da verdadeira contrição. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1451, nos ensina que a contrição é a dor da alma e a detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar. Repare nas três partes: a dor, a detestação e a resolução. Não basta sentir um desconforto vago. É necessário que haja um reconhecimento real de ter ofendido a Deus, de que o pecado foi uma escolha que se opôs ao amor que Deus merece e uma vontade sincera de mudar de direção. Santa Teresa ensinava que o arrependimento verdadeiro não se mede pela intensidade do choro, mas pela sinceridade da decisão. Você não precisa sentir uma emoção devastadora para fazer uma boa confissão. Você precisa de verdade. E a verdade, mesmo que venha seca, mesmo que venha sem muita emoção, tem um poder que o Espírito Santo usa de maneiras que você não consegue prever. Na hora da confissão, seja direto e claro. Diga ao padre o que aconteceu, sem embelezar, sem esconder, sem justificar em excesso. Você pode dizer, por exemplo, que negligenciou a oração por semanas ou meses, que guarda rancor de uma pessoa específica e que ainda não conseguiu perdoar, que há um hábito de impureza com o qual tem lutado, mas também se acomodado, que percebeu em si um orgulho espiritual que te faz sentir superior a outros cristãos, que tem sido frio, impaciente e pouco caridoso com as pessoas ao seu redor. Não é necessário um discurso longo, é necessário um coração aberto. E se você sentir vergonha, lembre-se do que a misericórdia prometeu. O Padre não está ali para te julgar. Ele está ali como instrumento de um Deus que já te conhece completamente e te ama completamente ao mesmo tempo. Antes de chegar ao domingo, existe uma última coisa que precisa ser dita, e ela talvez seja a mais importante de tudo que você ouviu até agora. A misericórdia de Deus não tem fundo. Isso não é uma frase bonita para fechar um roteiro. É uma verdade teológica que precisou ser experimentada por séculos de santos e pecadores para ser compreendida em toda a sua extensão. Santa Faustina Kowalska, a mística polonesa do século XX, cuja canonização foi proclamada por São João Paulo II, recebeu de Cristo as palavras que estão na base do Domingo da Misericórdia. Quanto maior o pecado, maior o direito que tem a alma à minha misericórdia. Isso não é permissão para pecar. É um convite para não desistir de voltar. Você talvez esteja pensando que os pecados que você carrega são pesados demais para serem absolvidos com facilidade, que existe uma gravidade na sua história espiritual que torna a misericórdia de Deus difícil de acreditar, que você já falhou tantas vezes nas mesmas áreas que a confissão parece um movimento vazio de voltar sempre ao mesmo lugar. Mas Santa Teresa responderia que a medida da misericórdia de Deus não é determinada pela gravidade do seu pecado, mas pela profundidade do amor que Ele tem por você. E esse amor não diminui quando você cai. Ele se mantém constante, paciente, esperando que você decida voltar. O Cristo da misericórdia não se escandaliza com a sua miséria. Ele se escandaliza apenas com a miséria que você insiste em esconder. A carta de João, no capítulo 1, versículo 9, diz com uma clareza que deveria encher o coração de esperança: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça. Não a injustiça menor. Não a injustiça dos pecados que você considera aceitáveis. Toda injustiça. Isso inclui os 5 pecados que foram apresentados aqui. Inclui o abandono da oração, o rancor guardado, a impureza tolerada, o orgulho espiritual mascarado, a falta de caridade concreta. Tudo isso está dentro do alcance de um Deus que chamou a si mesmo de misericordioso antes de qualquer outro título. E o Domingo da Misericórdia existe justamente para que você não tenha dúvida disso. A graça específica prometida para o Domingo da Misericórdia
conforme a tradição espiritual ligada às revelações recebidas por Santa Faustina e confirmadas pela Igreja, é uma graça extraordinária de perdão, de conversão e de renovação espiritual para aqueles que se confessam e comungam nesse dia, com disposição sincera. Isso não é mágica, não é automatismo. É uma oferta de Deus para quem chega com um coração que quer ser curado de verdade. E a melhor maneira de honrar essa oferta não é esperar o domingo para começar a pensar nisso. É chegar ao domingo já lavado pela graça da confissão, com o coração mais leve, com a alma mais aberta, com a disposição real de receber o que Deus quer derramar. Você tem o que é necessário para isso. Você só precisa de coragem para dar o primeiro passo. Você está chegando ao final desse percurso e talvez esteja sentindo várias coisas ao mesmo tempo. Talvez seja aquele aperto no peito de quem reconhece algo de si mesmo no que foi dito. Talvez seja alívio de nomear o que estava sem nome. Talvez seja um pouco de medo de encarar o confessionário com essa honestidade toda. Qualquer uma dessas coisas é válida. E Santa Teresa te diria: não fuja do que você está sentindo agora. Esse movimento interior que você está percebendo é o início da graça agindo. É Deus batendo na porta de dentro, não de fora. E se você ficar quieto o suficiente para escutar, você vai perceber que essa batida começou muito antes de você abrir esse vídeo. Deus estava te preparando para esse momento. Os 5 pecados apresentados aqui, a negligência na oração, a falta de perdão, a impureza tolerada, o orgulho espiritual e a falta de caridade concreta, não são uma lista de acusações, são uma lanterna. São o tipo de luz que, quando você a aceita, não machuca para destruir, mas ilumina para curar. Porque esse é o propósito do exame de consciência feito com sinceridade. Não te afundar na culpa, mas te mostrar com clareza onde a misericórdia de Deus quer chegar. E ela quer chegar fundo. Ela quer alcançar os cantos onde você nunca deixou entrar a luz, as áreas que você protegeu por vergonha, os pecados que você achou que eram grandes demais para serem perdoados. Esses são exatamente os lugares que o coração aberto de Cristo, na imagem da Divina Misericórdia, está apontando para você. Santa Teresa de Ávila dedicou décadas da sua vida a ensinar as pessoas a não ficar na periferia da fé. Ela escreveu O Castelo Interior precisamente para mostrar que a alma humana tem uma profundidade que a maioria das pessoas nunca explora, não por incapacidade, mas por medo ou por comodidade. E o centro desse castelo, a morada mais interior onde Deus habita, não é um lugar reservado para os santos extraordinários. É um lugar para o qual todo batizado foi convocado. A confissão antes do Domingo da Misericórdia não é o ponto de chegada, é a porta de entrada. É o momento em que você diz a Deus: estou aqui. Estou com a minha pobreza, com os meus pecados, com a minha história complicada. E estou decidido a não mais esconder o que precisa de cura. Chegamos ao final desse caminho juntos. Mas o que começa agora é mais importante do que qualquer coisa que você ouviu até aqui. Porque a transformação espiritual não acontece no momento em que você escuta algo bonito. Ela acontece no momento em que você faz uma escolha. E a escolha que está diante de você agora é simples, embora não seja fácil. Vá ao confessionário. Leve o que você reconheceu aqui. Leve sem embelezar, sem justificar além do necessário, sem proteger o ego que ainda quer parecer bom. Leve a verdade, porque a verdade é o único idioma que a misericórdia de Deus aceita como entrada. E quando você chegar ao Domingo da Misericórdia com o coração lavado pela graça, você vai entender com uma clareza que vai além das palavras por que esse domingo existe e o que significa estar diante de um Deus que esperou por você com o coração aberto. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer distância que você criou. É maior do que qualquer pecado que você carrega. É maior do que qualquer vergonha que te faz hesitar na porta do confessionário. E antes do Domingo da Misericórdia, a melhor coisa que você pode fazer pela sua alma não é preparar uma devoção elaborada. Não é acumular rezas. Não é criar uma atmosfera emocional bonita. É ter a coragem de ser verdadeiro. É nomear o que precisa ser nomeado.
É entrar pelo confessionário sabendo que do outro lado não está um juiz esperando te condenar, mas um pai esperando te abraçar. Santa Teresa saberia dizer isso melhor do que qualquer um, e ela diria mais: não tenha medo de chegar com sua pobreza. O Cristo da misericórdia não se escandaliza com a sua miséria. Ele quer apenas que você pare de escondê-la.